Olá pessoal, quinta-feira chuvosa aqui na Baixada Santista, tempinho frio, 18, 19 graus para os padrões do morador da Baixada Santista, né? Hoje, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma coisa muito importante é a liberdade de imprensa. Para alguns políticos, somente os corruptos, eles acham que a imprensa é culpada de tudo, mas se eles não fizessem coisa errada, a imprensa não tinha que falar, né? Então hoje, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Hoje, dia 7 de junho de 2018, uma quinta-feira que eu tenho a presença aqui do presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Bey, comerciante conhecido aqui, conselheiro do nosso sírio-libanês, enfim. Nicolau que tem ocupa muitas posições aqui na sociedade de Santos, já ocupou muitos cargos aí, né? E hoje vai também trabalhar no programa com o meu amigo Nelson Rodrigues, ecologista, líder sindical, né? O Nelsinho, que está agora, entende tudo de Copa do Mundo. Se tiver um bolão da Copa do Mundo, ele entende tudo da Copa do Mundo. Que o cara é igual o Nelsinho, cabelo comprido igual o Sansão, namora com uma menina de 23 anos. E no domingo ele está em frente ao Nicolau lá, em frente a Slacks. Lá no shopping. Trocando figurinha. Trocando figurinha, meu irmão, não dá. Aí depois vai tomar um café lá com o Paulo, lá nos cafés por ali e tal. O cara vive 100 anos, pô. O cara tem a força do Sansão, namora com menina nova e ainda troca figurinha. E quando eu indaguei o Nelsinho, ele falou, olha, eu troco figurinha para entender melhor da Copa. Ele que sabe que começa dia 14 a Copa do Mundo, você que não gosta tem que saber o horário dos jogos, né, Nelsinho? Porque se você não sabe, você vai ser impactado no banco, no trânsito, enfim. Mas espera aí, o que você fez com aquele álbum que eu dei ao vivo aqui de presente para você, o álbum da Copa? Eu dei para um amiguinho do meu filho de 10 anos de idade e ele está colecionando. Mas tu não está ajudando, acompanhando? Não estou com tempo. Trocando figurinha? Mas eu estou tentando ler um pouquinho mais. Você sabe, ô Nelson, que troca de figurinha é da nossa época. É da nossa época. Nós somos contemporâneos. O Filete é um pouquinho mais novo, mas também já joguei muito pouquinho, muito pouquinho. Ó, mas nós jogávamos figurinha, nós jogávamos bafo, né? Quando tinha aquele moleque que era bom na figurinha, a gente já não apostava muito. Então a gente punha água na mão, né? Molhava a mão assim para jogar o bafo, né? Que tinha aquelas... Faz parte da cultura. Fazia parte. Mas eu não entendo, me explique uma coisa que eu não entendo. Fica lá aquele bando de gente sentada lá vendendo figurinha, vendendo. Se eles estão vendendo é porque tem gente que vai e compra. E os pais vão lá e compram um álbum inteiro. Eu já vi pai comprar um álbum inteiro para o filho. Qual é a graça? É mais fácil comprar a revista da Copa. Qual é a graça? Se o cara quiser comprar a revista da Copa, né? Qual é o valor que o filho vai dar para aquele álbum? Nenhum, né? Eu soube que tem muita gente desempregada, tá certo? Fazendo ali um bico, né? Não, mas os caras estão vendendo, tudo bem. Se está vendendo, não vamos entrar na discussão de quem está vendendo. Se é certo, se é errado, que eu acho errado, mas tudo bem. Eu não estou entrando nessa questão, estou entrando na questão de quem compra. Compra a troco de quê? Comprar as figurinhas abertas. Poxa, o legal era tu comprava o saquinho, abria, aí trocava, colega e tal, saía uma, saía outra. Hoje eu já sei que tem, além daquele pessoal vendendo, tem um aplicativo agora de celular, você compra. E no qual você vai na Panini e você compra as figurinhas difíceis. Eu entendo que perdeu a graça, eu não vejo... E atrapalha o comércio lá? Eu vou te falar, atrapalha o comércio lá? Não. Aquele comércio é até bom, chama a gente lá. Atrapalha às vezes quando ficam na porta, eles ficam sentados ali na muito pouco. loja. Mas esse ano é um ano bem mais fraco, um ano bem Mas já fraco. chegou a atrapalhar, por exemplo? Exatamente, eu acho que por causa do aplicativo de celular. E esse ano é bem fraco, assim, a troca de figurinha. Mas já chegou a atrapalhar? Não atrapalha, não. Não atrapalha, assim, no sentido de... Às vezes o volume de pessoas maior é no domingo. Mas todo ano de Copa tem, já é uma... Essa é a terceira que tem, né? Terceira Copa. Bom, mas eu sou da época daquela figurinha dos craques da Copa, você lembra disso ou não? Isso foi em 70, e era um jogo e era um botão que você colecionava, e naquela época tinha Pelé, tinha Rivelino, Jairzinho, Edu, Carlos Alberto. Foi do Carlos Alberto, jogadores do Santos. E você pegava a figurinha e você vinha um botão junto, você colocava no botão e você trocava. Sim, sim. E era muito legal, e a gente trocava, eu era moleque, nessa época a gente trocava e fazia esse tipo de jogo. Eu não consigo entender qual é a graça. E um álbum desse sai caro, né? Você que está fazendo.
Não, eu dei pro Filete 400 e poucos reais um álbum. O Nelson coleciona. Eu dei um álbum pro Filete. Ele deu o álbum que está na tribuna, normal. Tá. Mas não cheio de figurinha. Não cheio de figurinha. Bom, hoje você está assistindo o programa agora ao Mi15, né? O programa da TV Com, canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra para toda a Baixada Santista. E também você pode participar pelo aplicativo www.tvcomsantos.com. Lembrando que esse programa com Nicolau Bacon, Nelson Rodrigues vai ser retransmitido, reapresentado às 11 horas da noite e também a 1 hora da manhã de sexta-feira para os madrugadores, né? Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Comerciante do centro é preso por receptação. Vou falar com o Nicolau, que é comerciante. Complicado, né? Complicado. Computador. Também, por 8-2, o STF suspende o voto impresso nas eleições desse ano, né? Muita gente queria o voto eletrônico, saía uma tirinha lá com o candidato, a pessoa via e colocava numa urna. Aí, em 6, 7 horas dava o resultado, ficavam 2, 3, 4 dias conferindo a urna para ver se batia tudo lá, né? Enfim, mas o STF diz que não, que vai ser só urna eletrônica. Aí começa a ter fake news, não fake news, dizendo que cada voto que você dá para um vai 2 para outro, aquela coisa toda que você já sabe, né? Bom, hoje no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? Teremos reunião do Conselho dos Santos também à noite, uma reunião tumultuada, né? Porque aquela questão do presidente que não está se dando com o vice, a questão do falar que a vida é um puxadinho, essa questão, muita gente nervosa. Então, acho que tem 100 conselheiros inscritos para falar, né? Se cada um falar em 3 minutos dá 20 por hora. Então, é 5 horas de gente falando, né? Fora o pronunciamento da ouvidoria, que nós vamos ter que, estatutariamente, a ouvidoria tem que se pronunciar hoje, eu vou ser um dos interlocutores e vou falar em menos de 4 minutos, né? 100 pessoas, 300 minutos? É 3 minutos para cada um. Né? 100 pessoas, 300 minutos. Tem o Zé Geraldo que passa um pouco, aí o cara aperta o sinetinha. Mas é bom, é um bom conselheiro. O primeiro que passar 5 minutos, avacalhou. Porque é aquele negócio. Mas eles não cortam o microfone? Não, às vezes, como está no começo da reunião, deixa o cara falar. Aí o outro vai falar 3, aí começa a ficar tarde, aí quer cortar o que falou. Aí o cara, mas o outro falou 10. Com o Marcelo Teixeira não aconteceu isso. Ele limitou para 3 minutos. Mas já aconteceu nos conselhos anteriores, que às vezes o primeiro falava 10 minutos, falava bem e tal. Aí o outro ia querer falar um pouco mais que o tempo regimental de 3 minutos, aí apertava assim, pô, mas tu não apertou pro Nicolau, tá apertando para mim, por quê? Não sei o quê. Aí começava aquela confusão, né? Então hoje é uma reunião tensa. Nada mais justo, que o direito é para todos. Isso. Eu torço para a gestão do Pérez e do Rolo, acho que eles têm que melhorar em bastante coisa, né? Primeira reunião que eu fui no conselho, falaram que não tinha briga nenhuma, hoje a briga já está explícita nos jornais, né? É a questão de falar que a vida é um puxadinho, né? A gente lembra, por exemplo, de Nicolau Moran, lembra do nosso deputado Atier Jorge Cury, Milton Teixeira, da Praça Cafeeira aqui de Santos, da vanguarda da cidade de Santos, que foi uma das primeiras de iluminação pública com óleo de baleia, do nosso porto, da pujança do café, tudo isso, e o que deu para construir, presidente, que eu respeito, foi um puxadinho. Mas como o Jânio Quadros falava, é nosso e é o que temos, então ele serve, certo? Que agora, é a vila mais famosa do mundo. Porque agora quando o Santos precisou, veio jogar na Vila Belmiro. Então acho o seguinte, joguem no Pacaembu, joguem no ABC também, que tem muito torcedor que adora o Santos lá e não tem time, façam no ABC, joguem no Paraná, joguem na Vila Belmiro. Mas essa coisa de ficar brigando entre santista, isso é muito ruim. Então briga do vice-presidente com o presidente, briga essa questão do puxadinho. Tornar o Santos S.A. não pode, presidente. O Santos deve 400 milhões, o Corinthians deve, o São Paulo deve. Ninguém vai fazer uma S.A. com o clube que está devendo, porque senão vão tomar tudo. O Andrés, que está no Conselho Gestor, é especialista em S.A., né? E vocês querem fazer o time S.A. e contratam um cara por 90 dias no registro e não tem PJ. Pô, nós estamos muito aquém de uma S.A., presidente. Desculpa. Vocês contrataram um cara 90 dias e não registraram o cara nem com contrato de experiência. Aí eu vou perguntar, algum dos nobres conselheiros gestores, dos nobres conselheiros nas suas empresas, a maioria são gente bem-sucedida, contratariam alguém sem PJ, numa PJ ou sem registro, sem CLT por 90 dias? Ninguém faz isso, mas no Santos fizeram. Então, gente, o feijão com arroz é bom. Vamos contratar as pessoas direitinho, colocar meritocracia no clube, né? Não é porque é mais bonitinho, porque é amigo de um, ganhando salário 2 vezes do mercado, né?
e pôr no clube. Porque no Dia das Mães a Vila ficou vazia e vocês não fizeram ação de marketing. Quando o São Paulo estava ruim, era ingresso a R$2, a R$5. Façam ações de marketing. Trabalhem em prol do clube. Em vez de ficar brigando, trabalhem em prol do clube. Torço para a gestão Pérez e Rolo. Acho que eles têm feito algumas coisas boas, tem muito amadorismo também, e tem que parar de lavar roupa suja fora de casa. Briguem, tal, e se entendam dentro do Santos Futebol Clube. Não passa essas brigas para todo mundo, porque é muito chato a gente ser conselheiro e ficar todo mundo, pô, só tem briga no clube, só tem não sei o que. Chega uma hora que, pô, até eu que sou do conselheiro, tiro como um conselheiro harmônico, de consenso, já estou ficando chateado, porque vocês estão tratando o clube como se fosse, né, um clube de dominó, e não é isso. O Santos é muito grande, né? Todos nós vamos passar e o Santos vai continuar. Então eu peço respeito com o clube. É a Vila Belmiro que nós temos. Vocês que são aí os empresários, investidores, que são a inteligência parda do mundo, arrumem uma arena para o Santos. E aí vocês vão falar que a Vila é um puxadinho. Enquanto vocês não fizerem isso, meus amigos, vocês têm que respeitar a Vila Belmiro. É isso que eu penso, Nicolau. Não, eu sou associado do Santos, não sou conselheiro, mas sou associado já há muito tempo. Bateu na portinha para ser conselheiro, né? Não tinha tempo, né? Não é tempo. É que eu tive... Não, foi um problema... Eu era sócio, fui sócio durante muitos anos, desde moleque. E o que ocorreu foi que eu fiquei sem receber boleto, naquelas mudanças de... E abriu lá uma janela lá de um valor que eu estava devendo. Eu achei que não compensava pagar aquele valor, porque queria me cobrar retroativo, para eu continuar como eu era. E eu comecei tudo de novo. Mas tudo bem. Isso é uma coisa que podia ser estudada, um perdão, vai. Você quer voltar de sócio? Pague os últimos 2 anos. Na realidade, eu não deixei de ser sócio. Na realidade, não recebi o boleto. Você mudou outro para que nem vem acontecendo ultimamente também, que isso é uma coisa que eu alerto, que se eu não vou no site lá e tirar o boleto, eu não recebo. Então, se você acaba esquecendo 1 mês, 2, 3, o que acontece? Você acaba devendo. Mas eu queria falar do Santos, só o que você falou, realmente. Eu entendo assim, eu participo de uma diretoria, já fui presidente do CDL, já fui vice-presidente do CDL, já fui diretor da CDL, hoje estou presidente do CDL. Já foi do Sírio também, né? Já fui do Sírio, e fui vice-presidente do Clube Sírio, e fui diretor de várias gestões. Teu pai foi presidente por muitos anos no Sírio, né? Meu pai foi presidente, 2 mandatos no Sírio. E o que acontece? Essas brigas não podem existir, porque eu acho que tem que haver um consenso. O vice-presidente, ele nunca pode querer ser mais do que o presidente, e nem o diretor pode querer ser mais do que o presidente. Eu acho que todos têm que falar a mesma língua, e tem que falar a língua do presidente. Porque quando você aceita ser diretor ou aceita ser vice-presidente, é esse pensamento que você tem. Porque se você quer ser respeitado, você tem que respeitar a hierarquia que existe. É a mesma coisa que eu não entendo, que nem quando um prefeito de uma cidade, ele tem os seus secretários, e o secretário quer contestar o prefeito. Não, ele tem que trabalhar em função do prefeito. E assim os ministros e secretários de Estado e etc. Então, eu entendo que essa confusão logo de início de mandato, né, muito pouco tempo no Santos, é uma coisa lamentável e lastimável. Sabe por quê? Porque ninguém pode querer ser mais real do que o rei, né? Então, eu acho que é esse problema de vaidade, de jogo de vaidades que está acontecendo dentro do Santos Futebol Clube. E quem perde é o próprio Santos Futebol Clube. Quer dizer que eu torço pela gestão, né? Eu acho que a gente tem que dar um puxão de orelha e continuar apoiando. Sou contra impeachment, mas também não é para vocês acharem que um fica falando mal do outro, é um puxadinho, é um não sei o quê, tal. Vamos parar com isso. E o conselho foi muito infeliz, né? E o conselho gestor também tem a obrigação de falar, gente, peraí, eu estou aqui do gestor, tiro com uma pessoa intelectualizada para estar aqui, vocês têm que parar com isso, pô. O que está no estatuto? Qual a função do vice? É isso. A função do presidente é essa. Então você tal. Ah, mas eu quero fazer mais que isso. Você concorda? Não concorda? Então você pede demissão. Entendeu? Agora, não adianta, é um colegiado, são 9 que mandam. Não adianta, por exemplo, um querer achar que manda mais que o outro. Tal. Eles têm que ter ideias concatenadas e passar para o clube, para a imprensa, uma coisa que seja de consenso. Ou o voto vencido, a maioria vence, aquela pessoa que foi numa empresa assim, eu sou sócio do meu irmão, da minha mãe, às vezes tem uma ideia, eu não concordo, mas sou voto vencido, vou trabalhar pela ideia deles, entendeu? Então é normal. Agora, se não tiver esse consenso e, de uma certa maneira, Nelson, passar para a imprensa uma coisa positiva, cada um falar uma língua, vira uma torre de Babel, né?
Olha, Filete, Nicolau, antes de mais nada eu não tive a oportunidade, queria dar uma boa tarde para todos os telespectadores da TV Com. Vocês me interromperam no inicial falando de figurinha, né? A gente teve aqui um colóquio, né, uma brincadeira inicial sobre essa cultura de coleção de figurinhas em época de Copa do Mundo, mas eu trago aqui também um abraço de 3 telespectadoras que estão assistindo aí, que acompanham sempre o Filete, que é a dona Dilma Rodrigues, minha mãe, a dona Marlene, a minha filha Renata, que estão acompanhando aqui o programa e mandaram um abraço para você, Filete. Retribua. E é um prazer enorme voltar a participar aqui na bancada com o Nicolau. Opa, né? O prazer é meu. Já fazia muito tempo que a gente faz participava junto. Nós, como santistas, ficamos um pouco chateados e eu vou dizer para vocês o seguinte: essa semana eu vi dois vídeos na internet muito interessantes e eu vou fazer uma correlação da situação do Santos com esses vídeos, né? Qual foi o vídeo que eu vi? Um vídeo onde um ministro da Holanda estava caminhando para um evento e na mão dele tinha um copo de café com leite, alguma coisa assim, e ele acidentalmente deixa cair o copo e, todo preocupado, começa a pegar as coisas para limpar o chão, pega o vassourão, começa a limpar o chão, tal. Depois as moças da limpeza vieram tentar fazer o que ele estava, né, tentar ficar no lugar dele para limpar, ele não deixou, continuou limpando. Depois que ele conseguiu limpar tudo, tal, ele entregou o vassourão lá e tal. Um ministro da Suécia, num caso particular, né? Por outro lado, eu vi alguns vídeos do atual presidente do Santos, em algumas entrevistas que ele tem dado aí nos meios de comunicação. Então, eu não sei se o presidente atual do Santos, que eu acho que concordo com o Filete e com o Nicolau, acho que a gente tem que dar apoio para quem está presidindo em função do clube que é maior do que todos nós, né? Torcedores. Então, o clube é a instituição. Então, nós temos que apoiar quem está na direção para que a instituição tenha aí a capacidade de gestão melhor possível do futebol, dos seus jogadores, nos campeonatos, etc. Mas, esses vídeos que eu vi do presidente, eu não sei exatamente, eu não conhecia esse presidente, a sua atuação pública, mas vídeos com entrevistas com muitas contradições, né? Num determinado momento ele falava uma coisa, que o clube não tinha dinheiro, estava com uma situação financeira ruim, e mais 3, 4 frases à frente ele falava que o Santos ia comprar jogadores caríssimos, etc. Então, um vídeo com muitas contradições. Eu acho que ele precisa de uma orientação, viu, Filete, Nicolau, telespectador, orientação do departamento de imprensa. Tem que ter uma assessoria, porque o presidente, quando vai dar entrevista, ele não só cai em muitas contradições, assim, quase que absurdas, né, para quem que representa um time da grandeza do Santos, um time internacional, como também não fica bem. Ele está colocando frases de efeito que num primeiro momento parece que a mídia cobre e ele aí ganha um espaço enorme na mídia, mas são frases de efeito que estão prejudicando ele como pessoa, como gestor e a instituição que ele está. Então é um tiro no pé, porque são frases de efeito como essa que foi colocada, a Vila Belmiro é um puxadinho, é uma coisa muito negativa, porque o mundo inteiro sabe a importância da Vila Belmiro, né? Só ele que foi fazer uma graça inoportuna? Não pode, presidente. Estamos aqui torcendo pela sua gestão. Só que gestão não é brincadeira. O Brasil está passando por uma fase que eu espero que ela chegue ao fim, mas chegue ao fim colocando cada pingo nos seus is, em que ninguém aceita mais gestor de má qualidade. Eu não estou me referindo ao presidente Pérez, eu estou falando da situação do país, né? Ninguém quer mais presidente que fala bobagem na televisão, que não tem noção do que fala, de deputado, de senador, enfim, de qualquer gestor de clube, não tem mais paciência para isso. A gente quer gente competente e sabe o que fala. Se não sabe, manda alguém falar no lugar, né? Contrata assessor de qualidade. Nós precisamos de gente técnica, com responsabilidade e que saiba falar aquilo que está fazendo. Simples assim, né?
E hoje que a gente assiste, até no Santos a gente é obrigado a ficar chateado. Imagina, a gente já está tão chateado com tudo que aconteceu nos últimos 15 anos nesse país, né? Ainda tem que chatear com o clube que dá prazer para a gente ao ver os jogos e que é o clube pujante, né? E, enfim, lamentável. Mas você viu que a reação da torcida, se foi isso ou se não foi, que o Santos jogou muito bem contra o Vitória no domingo. Era o jogo passando para Pacaembu, transferiram para a Vila. Jogou muito bem ontem lá no estádio do Corinthians. Merecia ganhar o jogo. O Gabigol deu umas rateadas lá porque perdeu 2 gols feitinhos. Se fosse o poste, fazia. Aquele gol inicial do Santos anulado, eu também achei que não estava impedido. Se fosse a dona Dilma Rodrigues parada lá, batia a bola, ele entrava. Ele meteu o joelho para cima, a bola subiu, né? É incrível. Aquele gol, se fosse um zagueiro... Faria. Se fosse um zagueiro... Que se jogasse acima da bola. O Tite tirava o Jeromel e falava, se fosse um zagueiro de defesa do Corinthians, o Tite tirava o Jeromel e falava, traz esse zagueiro. Se o Gabigol fosse um zagueiro e de joelho conseguisse tirar aquela bola embaixo do gol e subisse, se fosse um zagueiro do Corinthians, o Tite tirava o Jeromel e chamava. Mas a bola pegou ele de surpresa. Ele deu azar. Deu azar. Mas agora, muito azar, né? Lógico, ali pode acontecer qualquer um que pegou de surpresa. Eu acho que ele precisa... perdeu. Agora, teve um pênalti nele também, né? Teve um pênalti do Renato, que não foi dado. Então, eu não posso falar da arbitragem, porque o jogo mereceu empate. Aquele gol anulado do Santos, eu olhei várias vezes o lance, você percebe nitidamente a bola saindo primeiro e depois os jogadores se movimentando. Então, e os jogadores do Corinthians voltaram para trás. É que essa regra de impedimento está errado. Tinha que ter o corpo na frente. Agora, tá um pezinho na frente, o cara dá impedimento. É a regra. Teria que ser o corpo todo. Não, mas os times que fazem essas táticas, eles têm uma jogada, né? Qual é a jogada de treinamento que eles fazem? Na hora que bater, cruzar, você dá um passo para trás. Então, o time do Corinthians deu um passo em direção ao centro de campo e eles deram um passo para frente para atacar. Foi uma jogada que o juiz acabou dando. Bandeirinha, né? Dá um passo para frente, né? Dá um passo para frente e deixa eles na condição de impedimento. Só que eu entendo que impedimento é depois que a bola... É antes da bola sair. Quando a bola sai, já não é mais impedimento. Mas tudo bem. O jogo foi bom, o Santos teve tudo para ganhar aquele jogo, não ganhou. Não vi o Corinthians assim um time tão ofensivo em relação a dominar o Santos. Muito pelo contrário, segundo tempo, o Santos dominou o jogo. Mas, agora, será que essa reação do time tem melhorado? Será que não foi aquele pessoal que foi lá na porta do hotel xingar? Do hotel não, do CT. Do CT, aliás, gritar. Desceu 4 anos de São Paulo e começaram a xingar de sem vergonha os jogadores? Será? Eles arrombaram o portão e depois entraram pela lateral, pelo fundo. Foi uma confusão do caramba, né? Então, eu entendo que... Você acha que foi um choque de realidade ali? Eu acho que sim. Aí já começa o fake news falar que é orquestrado, que é gente que faz... Que já queria derrubar o Jair, a torcida é emocional, ela vai lá porque sente a... mas quem paga os 4 ônibus? Quem paga os 4 ônibus? A torcida se organiza e tal. Mas às vezes o futebol é meio complicado. Às vezes derrubar o Jair. Às vezes está falando aqui, Nelson, eles estão no cafezinho lá, se acertando tudo lá. E tu está falando aqui e está se acertando tudo lá de uma outra maneira. É complexo, é igual a política, né? Igual a política, entendeu? Queriam derrubar o Jair? Eu acho ele um bom técnico, eu acho que ele faz um bom trabalho, mas ele também mudou um pouquinho o time do Santos. Sim. Aquele DNA que o Santos, que todo mundo fala, que é o DNA ofensivo do Santos, ele avançou mais o time. Não adianta que o Santos ele não tem característica de defesa. Mas avançou, mudou devido à pressão, né? Pressão, mas ele expôs mais o time, né? Eu acho que ele tem um pouco de medo, né? O Jair da exposição do time, então joga com um time um pouco mais retrancado. Não é a característica do Santos. Você vê que coloca o time mais no ataque, o time joga melhor. Bom, Nicolau, comerciante é preso do centro, é preso por receptação, né? Então, o comerciante José Carlos dos Santos, 63 anos, foi preso em flagrante por expor em sua loja um notebook roubado. O notebook é da marca Evolute e não é tão comum. Uma marca não comum. Não comum. E aí ele colocou na internet, está vendendo por R$750. No OLX, né? O OLX. O dono do computador viu que é uma marca incomum, levou o cabo lá na loja e foi com a polícia lá, né? E receptação é crime inafiançável, de 3 a 8 anos.
E ele falou que foi uma prostituta, né, uma mulher de programa, tal, que levou para ir lá, mas, enfim, e foi de um estabelecimento roubado na Vila Matias, né? E o comerciante, além do computador roubado, teve um prejuízo de 18 mil. Eu queria saber, você, na sua loja, chegam pessoas com produto roubado, tal, porque às vezes é comum... O dia inteiro, né? Filete. O dia inteiro tem gente oferecendo produto para comprar. E fala o que para você? Fala o quê? Mas eu tenho nota, é isso? Não, eu quero vender, se alguém quer comprar, mas eu não entro nem no questionamento. Eu já de cara, inclusive já instruí até minha mulher, a Flávia, eu falei para ela, de cara, não, funcionário também não, vocês compram alguma coisa, o produto usado? Não, nós não compramos produto usado, eu não compro, porque eu sei que a procedência é um problema, a receptação vai sobrar para a empresa, vai sobrar para a loja. Então, e pode ter sido vítima, uma coisa que teve sangue, pô. Eu não sei. Às vezes você lá roubado ou mataram uma pessoa, né? Exatamente. Pô? Quer dizer... Então, assim, às vezes, não vou te dizer que 100% das pessoas que aparecem oferecendo produtos, às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, ela quer vender. Não tem a nota também. Quando tem alguém assim, meu argumento é o seguinte: olha, se eu fosse comprar isso de você, eu daria X. Se você for vender particular, você consegue 4, 5 vezes mais, porque eu sou obrigado a dar garantia daquele produto que eu revendo. E a gente só trabalha com produto novo, com produto com 1 ano de garantia. Então não tem, eu já fujo disso. Sabe por quê? Mas comum então, Nicolau? Eu tive um caso... É comum, Nicolau? Todo dia? Mas todo dia aparece gente vendendo, querendo vender notebook, celular, computador, monitor. A gente não sabe a procedência. E mesmo quando deixam lá na loja para consertar, que a gente desconfia, isso também já é um procedimento que eu tenho, nós temos uma ordem de serviço, e nessa ordem de serviço tem uma declaração na qual a pessoa assina embaixo, dizendo que ela é dona e proprietária daquele produto na qual ela está deixando. Que exatamente também, às vezes, você inocentemente, você pode guardar um produto de furto. Sim. Né? Alguém furtou, leva na loja como se fosse para consertar. E você está esquentando fica lá. Fica, eu estou com um produto, guardando o produto de furto daquela pessoa, sem saber, inocentemente. E amanhã depois essa pessoa é pega, aí ela vai falar, não, eu deixei na loja tal, e aí eu vou ter que explicar que boi não voa, então é complicado. Então aí você já tem uma ordem de serviço dizendo que aquela pessoa assinou e deixou, declarando que aquele produto é dela. No caso desse comerciante, a história está meio enrolada, porque ele pegou o produto, disse que ia de um amigo, de um conhecido, e eles iam dividir o lucro do produto. Nessa que eles falaram que ia dividir o lucro, aí ele jogou a culpa em cima do que deixou na loja dele, que é dividir o lucro. Aí já tem um problema tributário, que ele já não pode fazer isso. Ele tinha que dar entrada no produto, tinha que emitir uma nota. Mas ele não poderia ter feito isso. Mas aí, tirando o problema tributário à parte... Que a pena é menor do que tirando o problema tributário, né? Aí ele já declarou que foi uma garota de programa que deu a ele, para ele vender, porque ela precisava do dinheiro. Então, historinha mal contada, e ele pode não ficar preso muito tempo, mas ele vai tomar um processo violento. Com certeza ele vai tentar chamar uma garota de programa menor de idade, jogar a culpa nela, aquela confusão que você sabe que faz, ele vai joga fazer. A culpa nela, que ela pegou, e aí, sabe como é que é? É como, vamos supor, o cara é pego com 5 milhões em casa e vai falar que é sobra de campanha, né? Entendeu? Mas se é sobra de campanha... Você não está falando de Mongaguá agora, não? Não. Se é sobra de campanha, ele tem que devolver para o partido. Não devolveu, mas a pena é menor do que roubar dinheiro de merenda, mas, né? Filete, desculpe, se ele é comerciante, ele está acostumado... Sim, né? Tem que saber, né? Com a legislação ligada ao comércio, etc. Não, a desculpa que ele vai dar, né? Ele não poderia fazer isso. Ele fez isso conscientemente, e por isso que ele está sendo punido, tá certo? Porque assim, se você vai comprar um produto, você tem que pegar a nota fiscal desse produto, tá? Se eu vou lá no supermercado, compro lá um computador, por exemplo, ou em qualquer loja, etc., eu pego uma nota e guardo lá. Ela vai ficar no mínimo 5 anos guardada na minha gaveta. Põe no arquivo lá. É um arquivo que eu tenho. Você pode tirar uma foto. Exato. E aí fica lá. O dia que eu resolver mudar de aparelho, resolver vender, eu vou pegar aquela nota, e vou dar para a pessoa, uma cópia, tal, está aqui. Tem procedência. Né? Tem procedência. E é isso que ele devia ter feito. Agora, ele queria talvez um lucro extraordinário, né? E acabou se complicando, quer dizer... Se complicou porque o produto é de uma marca não muito comum,
é um notebook de uma marca não muito comum no mercado. E esse dono que foi furtado em mais de 20 mil reais, né? Ele podia nem saber. O cara percebeu e sabia, falou, peraí, como é que esse cara tem essa marca aqui? Ainda colocou o anúncio público aí do colocou produto? no LX. O LX ele permite anúncios gratuitos. Mas foi pego recentemente um mercadinho na Zona Noroeste que estava vendendo açúcar de um caminhão roubado. Vendendo por atacado, vendendo açúcar. Era vendendo mais barato. Ela vendia ainda mais barato. Não, então, sabe o que acontece? É que nem você falou anteriormente, Nelson. Nós estamos vivendo num país que o presidente da República, eu não sei se o Filete vai comentar isso, estão pedindo a quebra de sigilo telefônico dele, apesar que a Raquel Dodge negou, né, vai ficar na mão do Fachin agora decidir isso aí, que o cara o cara é recordista ele é recordista no país de rejeição. Nunca na história do país, eu acho que nem o Dom Pedro II, na época da proclamação da República, ele tinha esse nível de rejeição. Essa frase do Lula cai bem para ele, né? Qual? Nunca antes na história do país. Nunca antes na história. Não, ele nunca tivemos num presidente com tanta rejeição que nem tem o Michel Temer. Aí ele vem dizer que isso aí cola nele, que tudo que é negativo cola nele. Um governo totalmente perdido nessa greve dos caminhoneiros. Perdidaço. Fez o que os caminhoneiros queriam, agora não sabe como resolver o problema de como fazer o combustível chegar na bomba pelo preço que ele falou que ia chegar. Estão querendo ressuscitar a Sunab. A gasolina aumentou muito. Estão querendo ressuscitar a Sunab. Sim. O que eles estão querendo fazer? De novo, taxar os preços. Sabe? Então, assim, nós estamos num imbróglio tão grande que se lá em cima nós estamos nesse imbróglio, a coisa é uma cascata. Exatamente. Vem descendo, e o país está nisso, nesse caos. E ninguém fala de diminuir jogador gasto público, de futebol. Né? Ninguém fala de diminuir gasto público. Pô, onde que nós vamos diminuir? Só completando, jogador de futebol de São Paulo. Né? Como é o nome dele? Nem me lembro o nome dele agora. Nenê, que falou que a falta não foi uma falta. Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio. Falou que não foi falta, falou a verdade. Por isso tomou esculacho do Rogério Ceni dentro do vestiário. Tomou 2 vezes. E tomou esculacho e até hoje é pichado pela torcida. Tomou esculacho e no outro jogo o jogador que ia tomar o 3º amarelo, que era o centroavante do Corinthians, foi lá e fez o gol e ganhou o título em cima do São Paulo. Ganhou o título não, passou de fase. Porque ele tomou o 3º amarelo e não ia jogar no outro jogo. Aí o Rodrigo Caio falou, não, ele não fez falta nenhuma. Aí ele não foi honesto. Aí ele reverteu o amarelo e no outro jogo ele fez o gol contra o São Paulo. Agora, você vê, o sujeito é chamado de otário, otário porque ele foi honesto. Então, assim, o sinônimo que nós temos aqui de honesto é otário. Então, um sujeito desse, voltando ao comerciante, né, que não tinha nada a ver com ele, voltando ao comerciante, é o malandro, é o famoso Gerson. O Gerson, nós já até comentamos na rádio outro dia, né, Filete? O Gerson, aquele jogador de futebol que muita gente da nossa geração nós sabemos. Jogou no Flamengo, que jogou em São Paulo. Jogou no Flamengo. E foi um jogador excepcional, jogou na Copa de 70 também, excepcional jogador, que deu um azar na vida de fazer uma propaganda de uma marca de cigarro, que era Vila Rica, aonde ele, final da propaganda, ele falava, batia assim na cabeça e falava, porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Quem tiver curiosidade, que procure no YouTube e vai ver essa propaganda. Ele nunca mais na vida dele conseguiu fazer um comercial. E tudo que virou malandragem, virou o quê? A lei de Gerson. O Gerson que jogou no Flamengo, no Fluminense, foi campeão no São Paulo. O São Paulo ganhava títulos há muito tempo. Foi 70 para o São Paulo, ganhou 70, 71, bicampeonato paulista pelo São Paulo. O Gerson que foi jogador do Flamengo, Fluminense e São Paulo, com uma carreira brilhante, mas ficou marcado pela lei do Gerson, conforme o Nicolau falou. E nunca mais fez um comercial. Primeiro que ele nem deveria ter feito esse comercial. Na época fazia comercial de cigarro, ele fumava, o Gerson fumava até no vestiário. Porque isso, tudo é uma diferente. Tudo é uma questão de valor. Na época era diferente, né? Mas é que está, um atleta fazer a propaganda de um cigarro é complicado. É uma contradição. Hoje é proibido, né? Bom, o único correto nesse sentido sempre foi o Pelé, né? O Pelé ele nunca fez comercial de cigarro nem de bebida. Está corretíssimo. Ele sempre se negou. Mas é que na época era meio, né? Bom, lembrando que você pode mandar perguntas para o Nicolau Bey ou para o Nelson Rodrigues pelo zap 13997 11 5545. Você pode passar pergunta, críticas, mandar sugestões. Tivemos problema aqui em algumas ruas e
a prefeitura vai vendo os programas que falam de políticas públicas, vai anotando e também tenta resolver os problemas. E você também pode ligar para o 13 21 38 4677. 13 como a dona Norma, lá do Rio de Janeiro, como a dona Jacirema, lá de Jaboticabal, que acompanha o programa todos os dias, dona Ivonete, que estão fora de Santos, muitas vezes, então ligam no 13, né? Vamos para o intervalo, é muito rápido. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta nessa quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, hoje com a presença do Nicolau Bey e também do Nelson Rodrigues, né? Então falamos do comerciante que foi preso por receptação, falamos do Santos Futebol Clube, falamos do Michel Temer, da questão das ligações, do STF que suspende, Nicolau, você concorda com isso? 8-2, o STF suspende o voto impresso para eleições esse ano. Muita gente queria voto impresso, né? O cara ia lá na telinha, punha o nome do candidato, o número, e depois numa impressorazinha saía a fotinho dele, o número, e ele colocava numa urna. Aí em 5, 6 horas dava o resultado, o presidente é fulano de tal, né? E depois de 2 dias ficavam os partidos e com as pessoas do Tribunal Eleitoral, de uma certa maneira, da Justiça Eleitoral, conferindo se aquele resultado é fidedigno, né? Porque tem muita fake news, que cada 30 votos para um vai 2 para outro, aquelas confusões todas que existem, né? Existe o questionamento de que a máquina pode ser adulterada. Veja bem, eu acho o seguinte, se for assim, nós vamos viver no caos total, né? Tem que ter um órgão sério que fiscalize o software da máquina e a veracidade da máquina dos votos. Tem que ser testados antes, e tem que ter uma aferição, por exemplo. Nós temos balanças que são aferidas pelo Inmetro, não é? Balanças em padarias, supermercados, etc. O universo dessas balanças é enorme. Nós temos aí bomba no posto de gasolina. As bombas dos postos de gasolina também são aferidas e lacradas pelo Inmetro, mas tem fraude. Então, assim, a possibilidade de fraude na urna eletrônica pode existir, mas tem que ser aferida e conferida e lacrada. Elas são lacradas, as urnas eletrônicas. Então, o que faz com que isso seja modificado? Corrupção. Então, tem que se combater exatamente isso, porque não adianta, se for no papel, vai se achar uma forma de corrupção. Se for no voto falado, sei lá, qualquer tipo de voto. Inegavelmente, o custo Brasil numa urna eletrônica é muito menor, né? Muita gente não sabe, mas a urna custa, uma eleição custa muito cara para o país, né? Os nossos ministros lá provocaram, se não me engano, foi agora foi Mato Grosso, me corrija se eu estiver errado, que teve eleições para governador agora, porque Mato Grosso. Exatamente. Gente, o que custava o nosso TSE, os ministros, né, que eu acho que, se eu não me engano, foram os ministros do TSE, que mandaram ter imediatamente eleições. Não podiam ter feito um tampão. Uma junta governativa? Alguma coisa, uma junta, um conselho, a própria Assembleia Legislativa do Estado, o presidente da Assembleia assumiu o Estado, pelo menos até agora, mais 4 meses, e aí as eleições terem sido feitas em outubro, como vão ser, a 7 de outubro, as eleições... Não sei, será que 4 meses vai mudar tanto? Vai assim? mudar o quê? Vai só gastar. Não, e o que um novo governador eleito vai fazer de tão diferente no Estado? Talvez uma campanha, né? Provavelmente vai fazer a campanha para se eleger. Né? Agora, o caminhão de dinheiro que se gasta numa eleições, então assim, os nossos governantes, eles não têm pena do dinheiro público, não têm pena do dinheiro público. Nós temos um país que falta dinheiro, uma população que é carente, tem saúde ruim, segurança ruim, educação ruim, né? E cadê o dinheiro público? Eu vi uma reportagem que eu fiquei assim,
abismado que a cada R$10 que chega no SUS, somente de 1 a 1,50 que é revertido em ação realmente para o munícipe, para o cidadão. Hoje eu comentei na rádio, não sei se você ouviu. Eu escutei a rádio. Nós moramos numa cidade. Eu, por exemplo, eu até comento às vezes, eu moro num oriundo de um local, de um bairro, porque a gente passa 90% do nosso tempo de vida dentro de uma cidade. Sim, claro. A gente não vive num país, nós não vivemos num estado, nós vivemos numa cidade. Então eu acho assim, cada cidadão tem que fiscalizar ali o seu ambiente, fiscalizar aquele seu grupo. Né? Não estou fazendo campanha porque eu também não sou candidato. Mas as prefeituras vivem de chapéu na mão porque vai todo o dinheiro para a União e do temos Estado, que né? fiscalizar em quem a gente vota, o nosso vereador. Quem é que você votou para vereador, quem é que você votou para deputado? Não deve nem lembrar mais. Eu fico, Nelson, eu fico espantado, eu fico abismado. Por que Dilma Rousseff e Aécio Neves é líder das pesquisas em Minas Gerais? Gente, acorda. Por que Marta Suplicy é líder aqui na pesquisa? E da Atena, né? Parece que são os líderes para senadores. Ou é a Marta que é líder? Da Atena é um comunicador, né? Ele tem uma... Não, tudo bem, mas de mídia, porque ele vê na televisão. Sim, mas o da Atena nunca foi testado como senador, então as pessoas acreditam. Agora como já foi a testado Marta... e foi ruim, não, mas pode votar de novo, a questão não é só... O da Atena é midiático, não é só, então... desculpe interromper, mas já interrompendo, mas não é só o fato de ser testado ou não ser... Da Atena é novo, né? Falando sobre a questão e utilizando a popularidade apenas para se eleger. Só. Né? O que muita gente que eu encontro pela rua e tal me pergunta se eu vou sair candidato esse ano e tal, e eu tenho dito, não sou candidato, tá certo? Não sou candidato. Porque a gente vê uma pobreza tão grande na política nacional que a gente fica desestimulado. Se você tem vontade, Nicolau, Filete, de fazer alguma coisa de bom, de positivo, por um outro lado, a gente também vê nessas pesquisas que você está relatando agora, uma pobreza do próprio eleitor e está identificando naquelas pessoas alguém que poderia representá-lo e nós sabendo da qualidade... não é meritocracia, né? Exatamente. Simplesmente é porque a pessoa é popular. É um nome popular. Exato. Pega Aécio Neves, nunca esteve tanto na televisão ultimamente, aliás, nunca esteve tanto como ultimamente. Sim. E quase foi presidente da República, dentro dessa urna do caso, que é a alegação dele, que ele perdeu ali na Bahia, ou no sul, no norte de Minas, em função de manipulação nas urnas eletrônicas, porque a diferença de votos dele para a Dilma foi muito pequena. Mas a Dilma acabou não se mantendo no poder, acabamos descobrindo o escândalo ele está envolvido em várias corrupções. Aí o cara vai para a mídia. Pode se candidatar, né? Exatamente, foi um acordo. Agora o cara vai para a mídia, que nem a Dilma vai para a mídia, os dois são ela no mesmo estado que ele, e os dois vão ser eleitos. Os dois senadores, que esse ano vão ser 2 senadores, né? E vão fazer campanha juntos. E muita gente não sabe. E muita gente não sabe por que são 2 senadores, né? Uhum. São 2 senadores a cada 8 anos. Daqui a 8 anos, 1 senador. Porque só existiam um senador 8 anos e outro senador 8 anos. Quando teve a Arena, que foi na época da ditadura militar, foi criado, o governo criou o senador biônico, que era o da Arena. E eram senadores nomeados. Quando foi restituída a democracia, o que eles deveriam ter feito? Acabar com aquele senador biônico? Não, tu acha que vão acabar com alguma coisa? Eles deveriam ter alterado. Houve a manutenção daquele segundo senador, que seriam 3, nós temos 3 senadores por estado, e foi mantido aquele segundo senador. Porque alguém abre mão de alguma mordomia nesse país? Então ninguém abre mão de nada nesse país, de mordomia de nada. Qual é a necessidade de nós termos tantos senadores? Temos algumas participações aqui, Nicolau? Inclusive, só me permite complementar... Mas a gente tem que falar, dar atenção para os telespectadores também que estão aqui fazendo perguntas. Pois não, só complementar rapidamente, porque ainda não abordei esse assunto, só complementando o que o Nicolau falou,
e a questão da proporcionalidade de deputados federais no Congresso Nacional, que foi alterada naquela época, né, do regime militar e que não foi, até hoje foi alterada, né, para manter aquele status quo de estados com menos condição e menos voto na federação, tem mais representação política do que o estado de São Paulo. Por exemplo, proporcionalmente até pelo número de habitantes. Né? Hoje nós temos 503 deputados federais e 81 senadores da República, né? Bom, o Passarinho está mandando abraço para vocês, o programa está muito bom e diz que a reunião do Santos vai ferver hoje, né? Sem violência e tal. O Rick Santos está dizendo aqui, ó, dólar é vendido a 4,31 e o euro a 5,13. Para o Nicolau, que está sempre viajando para os Estados Unidos. Nossa, estou preocupadíssimo. O Nelson vai muito para a Suécia e tal, tudo já está complicado aqui, né? E o Rick Santos que está agora reestreando o programa O Rebu, né? Ele com o Garoto Enxaqueca na 98.1. Se você estiver de carro, no trânsito, eu já falei essa semana, 98.1, né? Se tiver em casa, você põe na TV Com, mas se estiver na rua e tal, você põe 98.1 para dar uma publicidade das 7 às 8 com Rick Santos, o maior programador da Baixada Santista. O Garoto Enxaqueca também. E o R também. E o R e tal, né? De vez em quando vamos chamar o Nicolau lá, o Filetinho, de vez em quando lá e tal, mas é bacana. Um abraço para o Rick Santos. Temos participações aqui de importantes também, né? Aqui, a dona... Mandar um abraço para a Niva Cavalcante, aniversariante da semana, parabéns. E também para o meu amigo aqui, para o meu amigo Hércules Góes, que faz aniversário hoje. Um abraço, Hércules Góes, parabéns, né? Parabéns para o Hércules Góes, dois santistas aí, a Niva e o Hércules Góes, né? Também aqui muitas perguntas. O Écio Lescrec perguntando o que nós achamos da sucessão estadual. O páreo aí com Dória, Márcio França, né? Márcio França que tem 4 meses e meio, né? Porque vai ficar 6 meses, mas a eleição, né? 4 meses e meio para mostrar aí para que veio, né? Dar aquele tom de governador, que ele já está, de uma certa maneira, conseguindo. Eu posso falar, pode dar um Temos o Dória e temos também o Paulo Scaff e também temos o candidato do PT, que é o Luiz Marinho. Tem os 4 aí favoritos, né? Na campanha. O que você acha, Nicolau? Olha, o Dória, infelizmente, mais uma vez a mídia e o marketing pulando na frente. O Dória é puro marketing. Né? O Dória é marqueteiro? Ainda marqueteiro, não mostrou que veio. 1 ano e 3 meses, 4 meses em São Paulo, na prefeitura, vestindo roupinha de gari, dizendo que ia fazer o que não faz, e blá, 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 blá. Então você vai votar no Dória? Márcio França, um vice do Alckmin, muito competente, uma pessoa aqui da nossa terra, do nosso meio, fez um trabalho muito bom em São Vicente, foi deputado federal, foi prefeito de São Vicente. Tem um filho aí seguindo a carreira também, muito bom menino, né? O Caio França. Eu acho que o Márcio França, para mim, é o mais competente no momento para tocar o estado de São Paulo. O Scaff, infelizmente, hoje ele está ligado a um partido que está tomando, que é do Temer, né? Que é o MDB. Então, acho que ele não tem muita chance. Quer dizer que você não vota no candidato do PT também, no Luiz Marinho? Não. Tu não vota no Luiz Marinho? Eu nunca votei no PT na minha vida. Vamos ver o Nelsinho Rodrigues que tem Nem quando o PT tinham pessoas que eu gostava particularmente, como Thelma de Souza, que eu gosto dela, como a Maria Ângela Duarte. Maria Ângela Duarte. Sueli Maia. A Maria Lúcia Prandi. A Sueli Maia eu não tinha amizade com ela. Maria Lúcia Prandi eu tinha... E a Maria Ângela Duarte tem amizade com ela. Agora, quando ela estava no PT. A Thelma também. Agora, nunca votei, nem nessa época. Então, eu entendo que o Márcio França, eu acho que a região toda, e como esse programa é um programa regional, né? É um programa que abrange aqui a Baixada Santista, eu não estou fazendo campanha para ele não, nem estou trabalhando para ele. Mas vamos enxergar, porque ele tem os olhos virados e tem os olhos para cá, para a Baixada. Não, assim, ele tem o olho para cá. Eu acho que nós temos que pensar e temos que ser corporativistas. Eu acho que ser corporativista não é puxar o saco de ninguém, é puxar a sardinha para o teu lado. Agora, o que o Dória vai fazer por nós aqui? Nada. Eu não sei nem o que ele vai fazer pelo Estado. Então, eu peço uma reflexão aí aos nossos... Você, Nelson, que tem uma visão socialista, também não vota no Luiz Marinho do PT? O Luiz Marinho está em 4º lugar. Você que tem uma visão socialista, o que você acha dessa sucessão estadual? Não, em primeiro lugar, eu não sou socialista. Né? Nunca brincando, nunca fui socialista. Né?
Mas eu queria... dos PSDB, tu nunca foi no PSDB e tal? Não, veja, o PSDB é socialista, né? Veja bem, no Brasil, os partidos, na verdade, e aí eu peço desculpas por essa minha consideração, os partidos são uma sopa de letrinhas, né? Porque, na verdade, ideologicamente, muitas pessoas estão dentro dos partidos e não sabem nem o porquê estão lá, não tem uma definição ideológica, né? Estão lá por uma conjuntura. Às vezes a gente está num processo político e determinadas siglas fazem uma coligação e circunstancialmente aquilo acontece. Mas não é um processo em que cada membro do partido tem uma definição, uma autodefinição ideológica, saiba exatamente em que partido está de acordo com a sua definição ideológica, e aí sucessivamente. E o eleitor, da mesma forma, deveria votar segundo a sua visão ideológica e entre aqueles candidatos que melhor representam aquela ideia, né? Mas isso não acontece, né? Infelizmente, os partidos viraram sopa de letrinhas, como eu falei. No Congresso Nacional, na verdade, pouco se tem de partidos. Lá você tem o Partido dos Empresários, o Partido dos Evangélicos, o Partido dos Empreiteiros, Então, o que você tem, na verdade, e é importante a gente falar sempre a verdade, é o jogo de interesses que se dá na sociedade. Esses jogos de afinidade, de interesse, eles acabam desaguando na política, tá certo? Mas isso é natural, isso é normal. Da política. É normal. Mas por muitas vezes tem uma coisa positiva, por um lado, que é o corporativismo em relação a determinadas questões, mas em outras ele é negativo, né? O corporativismo é negativo em muitas coisas. Naquele tema que estava sendo abordado do Tribunal Superior Eleitoral, nós somos um dos raríssimos países no mundo que temos justiça eleitoral, tá certo? Como é que em outros países não há essa necessidade e aqui existe essa necessidade, né? É verdade. Um dos únicos países, os nossos... Trabalhista também. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem o Ministério do Trabalho. Exatamente. Marcelo Prado está mandando um abraço para vocês aqui. Marcelo Prado, que senão os caras vão ficar chateados comigo. Marcelo Prado, Marcelo Coelho e o seu Zezé, gente boa, criador de papagaio registrado, o seu Zezé, o pai do Marcelo Prado, está mandando um abraço para a gente. A Lucélia também, e falou que estou mandando aniversário para todo mundo hoje, deu risada. O Zé, olha lá, na audiência, um abraço para o presidente Nicolau e para o Nelsinho, meu amigo, o Zé, grande comunicador, o Zé, que faz o CDL no ar às 18 horas. Todo dia. Pode fazer o jabá. Na Globo, todo dia, 102.1, na Rádio Globo, das 18 às 19, CDL no ar. Andressa, o programa está ótimo, bacana. Também tem meu amigo aqui, esse tá bravo, hein? Esse tá bravo aqui. Esse é o meu amigo Mário Sérgio. O que o Márcio França fez para São Vicente? Vocês estão de brincadeira. Eu não falei nada, hein? Eu tenho que ser imparcial. Boa tarde a todos. Faz tempo que o Santos deixou de ser um time, sim, uma balcão de negócio. O Márcio França não fez nada. Quem fez foi o Billy. Deve ser parente do Billy esse daí. O Mário Sérgio está bravo aqui com o Márcio França, que é um programa democrático, e também falando que o Santos está um balcão de negócio. O Mário Sérgio está bravo aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. O Écio Lescrec, o nosso eterno secretário, né? Temos que acabar agora. Ótimo programa, a Vilma, enfim. Já está lá, estourou. Já estourou. Depois de estourou, qual é a palavra que veio depois? Depois de estourou, para o programa mesmo lá. Bom, queria agradecer ao Nicolau Beide, a todos vocês que participaram, Passarinho, meu amigo, o Creginaldo, filho do Augusto, o Capitão Paulo Alberto, a Dona Vilma, acho que eu não esqueci ninguém, muito obrigado. Ao Nelsinho, colecionador de figurinha, ao Nicolau, presidente do CDL Santos, a você, telespectador, muito obrigado. Fique com a nossa assistência à programação, fique com Deus, muito obrigado.